Saímos da Câmara Municipal de Lagarto e vamos para a Câmara Municipal de Aracaju porque tem polêmica. As reuniões da CPI das multas na Câmara Municipal de Aracaju, a CPI que investiga o uso indevido de valores arrecadados com as multas na gestão anterior. Mas agora surge um fato novo. E é sobre esse fato novo que a repórter Carla Mesquita está ao vivo lá na Câmara Municipal. E daqui a pouco, viu, Carla, nós vamos mostrar as imagens da manifestação dos carroceiros que aconteceu mais cedo aí na Câmara Municipal. Está ali atrás, eu acho que é o vereador Vinícius Porto, que é o vice-presidente eleito do Confiança. Mas, enfim, qual é o fato novo em relação a este assunto das multas, Carla? São 12h04, portanto, uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde para você também, Fábio, todos que nos acompanham no Balanço Geral. Eu estou aqui na Câmara de Vereadores de Aracaju para falar sobre esse assunto que, como você bem disse, tem gerado discussão, que é sobre a aplicação dos recursos arrecadados pela SMTT de Aracaju por meio das multas de trânsito. Segundo informações apresentadas pelo vereador Fábio Meirelles, esses recursos estão sendo aplicados para finalidades que não têm a ver com a mobilidade de Aracaju, com o trânsito da capital, e ele está aqui ao meu lado para detalhar melhor essas informações. Boa tarde, vereador. Me fale de que forma esses recursos que deveriam ser aplicados na mobilidade da capital estão sendo usados para finalidades diferentes. Carla, uma satisfação em falar com você, uma satisfação em falar contigo, Fábio, meu xará, se alegrou bastante com o Flamengo no domingo, não foi? Mas veja, Fábio e todos que nos acompanham, muitos debates na Comissão Parlamentar de Inquérito e, oriundo disso, foi apresentado, os técnicos da casa apresentaram aquilo que eles achavam de estranhos da aplicação, os oriundos desses recursos, das multas da gestão passada. E elencou diversos itens, como fornecimento de energia, pagamento de energia elétrica, diárias, passagens, tudo isso na gestão passada, de 2024. Eu fiquei muito curioso, Fábio, e pedi para que minha equipe fosse dar uma olhadinha, pegando apenas um mês da gestão de Emília Correia e de Nelson Felipe, como é que se dava essa aplicação. Se não estava sendo aplicado, se estava sendo, de que forma. E foi assim, eu fiquei sem entender. Todas as dúvidas oriundas que foram colocadas para a CPI da SMTT, na gestão de Emília Correia, está se fazendo igual ou de uma forma mais ampla ainda. Que, por exemplo, oriundo das multas de trânsito, inclusive, foi pago de passagem para Hector. Hector é o diretor do consórcio metropolitano, não é servidor da SMTT e foi pago. Aqui tem pagamento, por exemplo, olha, só fazer uma leitura breve, Fábio. Pagamento dos serviços de energia elétrica no valor de mais de R$21 mil, maio de 2025, na gestão de Emília Correia, com recursos oriundos das multas de trânsito. Prestação de serviço de telefonia móvel, foi pago em maio. R$ 11.747 pago em concessão de diárias para Nelson Felipe. Nós temos aqui outro exemplo, Fábio, de R$ 71.680 referente a pagos, volto a dizer, Fábio, e todos que nos acompanham através da TV Atalaia, com recursos oriundas das multas de trânsito, arrecadação, prestação de serviço de limpeza, manutenção e conservação predial. Temos outro aqui referente a serviço de fornecimento de alimentação, serviço de locação de horas de veículo de caminhão MOOC, referente a serviço de postagem no valor de R$ 130 mil. Os mesmos itens que foram levantados pelos técnicos daqui da Câmara e os nossos técnicos são os mesmos itens que eu estou elencando aqui. Eu coloquei apenas alguns, Fábio, para não ficar muito extenso, são quase 30 itens. E para não ficar extenso, eu elenquei alguns e trazendo para vocês as mesmas coisas. Ou seja, o que nós estamos visualizando e tentando entender se é correto ou não a aplicação da gestão passada, está acontecendo, Carla, na gestão da prefeita Emília Correia com o superintendente Nelson Felipe.
Então, depois disso, qual foi o meu posicionamento? Foi fazer um requerimento para que a casa aprecie, encaminhando a SMTT de Nelson Felipe, a Controladoria Geral do Município de Paulo Márcio e um outro requerimento para o Tribunal de Contas do Estado. E o que é que eu quero saber com esses requerimentos? Se a aplicação desses recursos estão corretas ou não. Porque se Nelson Felipe, Emília Correia através de Nelson Felipe, estiverem aplicando de forma errada, quem vai responder serão os próprios secretários dela. O secretário da Controladoria Geral, o delegado Paulo Márcio, e o próprio superintendente que está utilizando esses recursos oriundos das multas. Inclusive, Fábio, que aí foi que causou muita estranheza, para pagamento de passagem para Hector, que não é servidor da Secretaria da SMTT, da Superintendência, e recebeu diárias, inclusive no valor no mês de maio e no mês de abril. O diretor viajou, inclusive, para a cidade de São Paulo, de 10 a 12 lá. Ele recebeu, as passagens custaram aos cofres do município de Aracaju R$ 4.116,20, oriundos das multas arrecadadas no município de Aracaju. Aí eu pergunto, se não pode na gestão passada, e como é que pode nessa gestão? Como é que nós estamos questionando o que aconteceu em 2017 e 2024 e em 2025, através dos números que estão postos no portal da transparência pelo próprio superintendente ou a equipe dele? Vereador, o apresentador quer fazer uma pergunta, a gente vai abrir aqui um espaço. Fábio, pode ficar à vontade, pode fazer a pergunta. Isso, quero cumprimentar o meu xará, o vereador Fábio Meirelles, e veja, o que Fábio está colocando, resumidamente, é o seguinte: a CPI está investigando a utilização de recursos onde não podia. E segundo ele, continua sendo gasto da mesma forma. Daqui a pouco vão ter que fazer uma outra CPI. Mas a minha pergunta é o seguinte: é verdade que o número de multas aplicadas pela SMTT este ano praticamente já dobrou em relação ao ano passado? Ok, Fábio. A pergunta com relação às multas aplicadas, se o número já dobrou até agora com relação ao ano passado. Pronto. Fábio, partindo para as multas aplicadas dos aracajuanos, na gestão passada eu pedi, através também de requerimento a essa casa, números oficiais da própria SMTT, assinada de forma virtual por Nelson Felipe. Resposta: a minha pergunta foi: qual o quantitativo de multas de janeiro a junho de 2024, fazendo comparativo a janeiro e junho de 2025, gestão passada 2024 e gestão de Emília Correia em 2025. Gestão 2024, através de radar, foram 38 mil multas. Na gestão agora de 2025, de Emília Correia, passou para 44 mil, um aumento de mais de 17%. Mas o que mais causou estranheza e escândalo para alguns foi o número aplicado através dos agentes de trânsito. Saiu de um pouco mais de 10 mil para, Fábio, mais de 23 mil multas aplicadas nas pessoas que circulam aqui em Aracaju. E o que é que nós queremos entender? A gestão passada era chamada de indústrias das multas pela própria prefeita, então vereadora Emília Correia. E o que é que está acontecendo? Se com 10 mil em 2024, de janeiro a junho, era indústria de multas, como é que nós podemos denominar esse quantitativo? Que é um aumento, Fábio, de 126% de aumento do número de multas em Aracaju. Ou seja, o aracajuano, se não já recebeu, daqui uns dias estarão recebendo multas chegando em sua casa e terão tempo hábil para responder. Mas o que me causa estranheza é aquelas pessoas que falavam em orientação, de educação no trânsito, hoje estão multando e multando mais do que a gestão anterior. É isso que não dá para entender. Então são dois momentos distintos. É através de radar que o aumento foi de 17,6%, passando de 38 para 44 mil multas aplicadas no aracajuano, ou aqueles que circulam em Aracaju.
e um aumento de 10.300, mais ou menos, a gestão passada, de janeiro a junho, para 23 mil multas. Isso é uma metodologia que está sendo aplicada, isso não é culpa dos agentes de trânsito, não. Quem tem que responder são os gestores. Nelson Felipe, superintendente da SMTT, e a prefeita Emília Correia. É saber, eu não vi até agora, Fábio e telespectadores, uma campanha educativa no trânsito de Aracaju, contrariando justamente aquilo que a então vereadora defendia e pensávamos que a prefeita iria defender. Vereador, e com relação ao que diz as leis, por exemplo, onde deveriam ser aplicados esses recursos, quais as áreas específicas? Veja, nós temos uma lei, que é um artigo 320, né, da CTB, que essas leis, esses recursos para ser aplicados em algumas áreas. Por exemplo, educação de trânsito, semaforização, engenharia de tráfego e tantos outros aspectos. E foi isso que causou estranheza em alguns vereadores da legislatura passada e que hoje nós trouxemos que a aplicação não está sendo dada justamente para isso, dessa forma. Então, trouxemos essa informação, Fábio e telespectadores, informações essa vinda mesmo da SMTT, do Portal da Transparência, para que nós possamos extrair os mesmos itens que foram cobrados da gestão passada, são os mesmos itens que nós buscamos, trouxemos e apresentamos para os colegas, porque o que nos cabe, Fábio e telespectadores, não é acusar ninguém, é mostrar que o que não pode para a gestão anterior, não pode para a gestão de Emília, ou melhor, se aquilo que pode para a gestão anterior, também pode para essa. E o nosso ofício, o nosso requerimento que nós apresentamos, tanto a SMTT quanto a Controladoria Geral do município, é para saber a legalidade, se pode ou não. Então vamos emitir, vai ser apreciado, para que Paulo Márcio possa responder à legalidade e para que o superintendente Nelson Felipe possa responder da legalidade ou não. Ok, muito obrigada. Aqui ao meu lado também eu tenho o Lúcio Flávio, que vai falar sobre esse mesmo assunto, que é a aplicação dos recursos arrecadados pela SMTT por meio de multas de trânsito. Fala um pouquinho sobre como avalia, né, na gestão atual de Emília Correia. Bom, primeiro, boa tarde a todos os telespectadores, a Fábio Henrique. Nós estamos sendo muito prudentes com a avaliação dos trabalhos na CPI da SMTT da gestão anterior, da gestão passada, da gestão de Edivaldo Nogueira. Esse é o objeto e o alvo da CPI. O recorte dessa análise vai até 2024 e nós temos um corpo de analistas muito robustos, tanto analistas da Câmara de Vereadores, servidores, quanto analistas que foram convidados agora do Tribunal de Contas e também a própria SMTT da atual gestão, para que nos repasse e nos ajude com as informações para que sejam subsidiadas e aí cada parlamentar tire a sua conclusão acerca disso. Já detectamos alguns itens de despesas feitas com dinheiro de multas que podem ser que não se enquadrem no que a lei obriga, do que a lei determina. Por que eu digo podem ser? Porque a gente está aguardando a documentação comprobatória desses contratos para que a gente se confirme se realmente houve ali uma ilegalidade, uma ilicitude, ou foi apenas um contrato que não ficou muito claro na documentação que a gente recebeu. Sobre o que a lei determina, o que você sabe sobre onde estão sendo aplicados esses recursos arrecadados? É exatamente isso. Nós recebemos com detalhamento ano a ano, começamos estudando no ano de 2024, retroagimos para 2017, 2018, estamos adentrando em 2019, ano a ano, cada despesa feita com o dinheiro que foi arrecadado das multas da população de Aracaju. E esta identificação, ela nos reflete onde foi gasto e se está enquadrado com o que a lei aponta, com a educação do trânsito, com algumas rubricas que podem ser feitas mediante a lei. E o que supostamente não pode, como a gente identificou algumas coisas que nos gerou surpresa ou estranheza, a gente, para não ser precipitado, para que não pareça que é uma conotação política, nós pedimos, antes de divulgar para a imprensa ou para a população, o envio da documentação complementar de contratos. Então, nesse momento, a gente está sendo muito prudente, cauteloso,
para que essa CPI não vire aí um palanque eleitoral, mas que a gente traga a transparência que a população precisa. Teve uma pergunta que o apresentador fez ao vereador Fábio Meirelles com relação às multas de trânsito que praticamente dobraram agora nesse período. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, eu acho que Edivaldo Nogueira precisa explicar por que não estava multando a população no ano em que ocorreu uma eleição. É importante a gente avaliar que a gestão passada explique, porque nessa gestão eu confio nos agentes de trânsito que não estão fazendo multas por intenção e conotação política ou por perversidade. Em respeito ao servidor público, o agente de trânsito, ele está executando o ofício para o qual ele passou no concurso, que é fiscalizar e normatizar o trânsito de Aracaju, e se está trabalhando agora, né, como deveria trabalhar, e a gestão de Edivaldo Nogueira não o fez na gestão passada, eu acho que o prefeito Edivaldo Nogueira deve se explicar. Eu sei que hoje a gestão de trânsito tem um novo olhar, um olhar de acolhimento, tem uma nova tecnologia, existem novas tecnologias para isso. Hoje há monitoramento no corredor, há monitoramento de cerco, o cerco digital. Então eu acho que se alguém tem que explicar por que não estava aplicando multa no ano de 2024, é a gestão passada. O apresentador quer fazer uma pergunta? Fábio, pode ficar à vontade. O vereador é o vice-líder da prefeita Emília, o Lúcio Flávio. A minha pergunta é o seguinte: Fábio Meirelles acabou de dizer que as mesmas supostas irregularidades praticadas na gestão de Edivaldo, com gastos com multas, estão sendo aplicadas na gestão de Emília. Minha pergunta para ele é muito objetiva. Na gestão de Emília, se comete o mesmo erro em relação a este assunto da gestão de Edivaldo? Ótimo, Fábio. A pergunta dele é com relação aos erros cometidos pela gestão anterior. Se a gestão de Emília comete esses mesmos erros agora na gestão. Bom, eu não acredito que isso esteja acontecendo, até porque o alvo da CPI é exatamente a gestão passada. E em acontecendo, se porventura isso proceder, eu não tenho nenhuma dúvida que não há nenhum compromisso dessa gestão com erro e que aquilo que porventura esteja sendo dado algum tipo de encaminhamento equivocado será devidamente corrigido. Hoje à tarde eu tenho uma reunião na SMTT exatamente para pedir alguns esclarecimentos da atual gestão sobre a documentação que a gente recepcionou da gestão passada e trataremos de saber se porventura há reincidência de alguma prática equivocada do passado na atual gestão. Mas de antemão já lhe digo, não acredito que esteja acontecendo, se repetindo o erro, porque é uma outra gestão com uma outra visão e ainda que isso viesse a acontecer supostamente, eu não acho que a prefeita Emília teria nenhum tipo de compromisso com o erro. O que estiver errado vai ser corrigido, nem se preocupe com isso. Vereador, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Ficamos com essas informações, Fábio, e agora de volta com você no estúdio.